Quero cumprimentá-los nesta manhã, neste segundo sábado de 2015, agradecer a Deus porque Ele está nos dando esta oportunidade. O ano passado a gente esperava 2015. Alguns não estão tendo a oportunidade que nós estamos tendo hoje. E eu espero que Deus esteja conosco nesta manhã e também junto aos internautas que nos acompanham. O meu assunto de hoje é bem pertinente. O que é ser cristão? Eu queria que você pensasse em você. Mas antes disso eu quero ler Atos 11, o versículo 26, a última parte. Atos 11, 26, a última parte. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que é ser um cristão? Será que existe uma resposta simples para esta pergunta? O que você responderia? Você já parou para pensar por que você é um cristão? Nasceu numa família cristã? Leu um livro religioso? Estudou em uma escola cristã? Assistiu um sermão? Um amigo o convidou para estudar a Bíblia? Muitas perguntas são feitas e feitas a você. O que levou o povo de Antioquia a chamar de cristãos os seguidores de Cristo? Foi pelas mensagens repetidas que exaltavam a vida e o ministério de Jesus. Também pelo exemplo vivo que haviam tornado os seguidores de Cristo diferentes. Diferentes na sua maneira de vestir, diferentes na sua maneira de falar, diferentes na sua maneira de agir. Eu tenho pregado e dito nas minhas classes, quando você se torna cristão, você é obrigado a se tornar diferente. Você fala diferente, você se veste diferente, você age diferente. Do livro Atualidade dos 10 Mandamentos, página 46, diz assim, ser cristão é ter o caráter de Cristo. Uma menina, pela primeira vez, estava passeando no campo com seu pai. Ela ouvira falar de vacas e vira muitas figuras delas, mas era pela primeira vez que viam a vaca ao vivo. Detiveram-se para contemplar detidamente uma que pastava por ali. Depois de observar bem aquela vaca, a menina disse ao pai: papai, esta vaca deve ser cristã. Por que você diz isto? Porque ela tem um rosto tão triste. Será que ser cristão é ser triste, desanimado? Às vezes a gente conta pessoas que vêm para a igreja quase que arrastadas, obrigadas. Eu cheguei a perguntar para alguém: por que você veio para a igreja? Eu não tinha para onde ir. O que é ser cristão? F.A. Noble, um pensador, disse assim, um cristão é uma mente através da qual Cristo pensa, um coração através do qual Cristo ama, uma voz através da qual Cristo fala e uma mão através da qual Cristo ajuda. Eu tenho mais um texto na Bíblia que fala sobre cristãos. 1 Pedro 4, verso 16. 1 Pedro 4,16.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifique a Deus com este nome. E Ellen White nos ajudando, discorrendo sobre o cristão, ela diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 103, o seguinte: se alguém não considera honroso participar dos sofrimentos de Cristo, se não sente responsabilidade alguma por quem está condenado a perecer, se não está disposto a sacrifício com o fim de economizar em proveito da obra que precisa ser feita, esse seguramente não terá um lugar no reino de Deus. Eu quero apresentar alguns cristãos. Primeiro deles, o cristão por acaso. O cristão por acaso é aquele que acredita em Deus, mas não se entrega totalmente a Deus. Ele frequenta a igreja. Ele faz até belas orações. O cristão por acaso não permite que Deus mude os seus hábitos. Ele vem para a igreja. Ele se batiza na igreja, mas ele não deixa de assistir filmes impróprios. O cristão, por acaso, ele não deixa de brigar quando está jogando bola. O cristão, por acaso, ele é exagerado quando fala ou critica os outros. Ele gosta de fofocar e deturpar a verdade. Acredita em Deus, mas prefere fazer apenas o que quer, sem se importar com a vontade de Deus. Ele não diz assim, assim diz o Senhor, mas é o que eu acho, o que eu penso. O cristão, por acaso, também é conhecido como cristão coelho. E o livro Uma Vida com Propósito, página 116, diz assim, o cristão coelho fica saltando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Ele não devolve o dízimo em igreja nenhuma. Ele não é membro de escola sabatina nenhuma. Ele não é membro de igreja nenhuma. Mas ele está em uma igreja. Em Belo Horizonte eu tinha um moço. Hoje ele é médico, está aqui em São Paulo. Moço promissor. Cheguei para ele e disse, fulano, você é membro de que igreja? Eu disse, eu sou membro da igreja do congresso. Eu só vou à igreja quando tem congresso. Quantas pessoas só vão à igreja quando tem um show? Só quando tem aquele pregador que elas acham que é o supra-sumo. Fora disso, elas não vão à igreja. Em 1970, na Califórnia, nos Estados Unidos, começou a se formar um grupo de jovens. Jesus sim, igreja não. Não duraram muito tempo. Cuidado com o cristão por acaso. Ele não quer compromisso. Mas vocês conhecem o cristão Raimundo? Cristão Raimundo com um pé na igreja e outro no mundo. Ele não é nenhum nem outro. Ele não deixa de estar aqui na igreja, mas também deixa de aproveitar tudo lá fora. Eu queria que você fosse pensando onde é que você se encaixa. Estar dentro da igreja dá uma satisfação, acalma a consciência. Mas o que eu faço? A Bíblia claramente define pelos seus frutos. Eu posso até enganar alguns, mas Deus eu não engano. É impossível. Mas tem também o cristão por conveniência. É o que vai à igreja por puro interesse. É o cristão que usa Deus como trampolim para alcançar benefícios pessoais. É o que devolve o dízimo quando se aproximam as eleições dos oficiais da igreja. E eu vou falar de cátedra. Eu fui tesoureiro desta igreja há 30 anos. Tem pessoas que são fiéis 3, 4 meses e não mais.
Setembro, outubro, novembro, quando muito dezembro e nunca mais. O ano que vem outra vez, porque estão postulando um cargo na igreja. O manual diz que aquele que não é dizimista não pode ser oficial da igreja. E nesse período, ele é honesto. Cristão por conveniência. É o cristão que acha que precisamos ser mais flexíveis e modernos. Pastor, não é bem assim. Pastor, a gente tem que aceitar isso, senão quem é que vem para a igreja? Vem para a igreja quem quer se salvar. Vem para a igreja quem quer mudar. A igreja muda. E muda mesmo. Eu fazia o 3º ano de teologia junto com um colega, hoje também aposentado. Nós dávamos estudo a uma senhora, a senhora Edna. E um sábado à tarde nós falamos sobre o sábado, sobre a preparação para o sábado. No sábado seguinte, vocês precisavam ver, nos arredores do Iaê, uma casinha muito simples. Vocês precisavam ver que beleza estava aquela casa. Os arredores limpos, as crianças limpas, roupas limpas. Eu disse, dona Edna, o que aconteceu com a senhora? Ela disse, vocês não disseram que sexta-feira era dia de preparação e que a gente devia limpar tudo, deixar tudo prontinho para receber o sábado? Foi o que eu fiz. Quem aceita ser cristão muda. Muda na maneira de falar, muda na maneira de agir, muda na maneira de se vestir. Um jovem soldado de 17 anos, loiro, de olhos azuis, muito simpático. Ele foi trazido à presença de Alexandre, porque ele havia se escondido numa caverna, tendo fugido do inimigo em batalha. Se havia uma coisa que Alexandre não tolerava, era a covardia. Quando ouviu o que o jovem havia feito, Alexandre olhou para ele e perguntou, jovem, qual é o seu nome? O jovem respondeu, Alexandre. Alexandre perguntou outra vez, qual é o seu nome? O jovem respondeu, Alexandre, majestade. Alexandre perguntou novamente, qual é o seu nome? O jovem tremendo disse, Alexandre, majestade. Alexandre pegou aquele moço pelo colarinho e disse, soldado, mude de conduta ou mude de nome. E você, cristão por conveniência, você também é conhecido como cristão montanha-russa. Em certos dias você está espiritualmente forte, confiante. Em outros dias a incerteza e a insegurança tomam conta de você. Tem mês que você está fielmente aqui na igreja, animado, disposto. Outro mês você desaparece. Um probleminha qualquer deixa você frustrado. Você, cristão por conveniência, que ousa trazer o nome sobre si, o nome cristão, deve nesta manhã mudar de conduta ou mudar de nome. Alexandre disse para aquele moço, moço, ou mude de conduta ou mude de nome. Mas graças a Deus nós temos também o cristão comprometido. É um discípulo de Cristo o tempo todo. Ele é 100% comprometido. O objetivo do cristão comprometido é obediência completa e fidelidade a Deus. O cristão comprometido, ele guarda fielmente o sábado. Ele não é um guardador esporádico do sábado, ele é sistemático naquilo que faz. De pôr de sol a pôr de sol, 24 horas de sábado são horas sagradas. Ele esquece as coisas seculares, ele volta-se para as coisas espirituais. Graças a Deus, vocês estão aqui nesta manhã na igreja. Isto é ser um cristão.
um cristão com compromisso. Você tem que saber que o sábado tem 24 horas, pôr do sol a pôr de sol. Se há um período que nós guardamos muito bem o sábado, é esse que estamos aqui na igreja. Alguém um dia me disse: pastor, mas eu estou tão mal. Se eu for para a igreja, eu sou capaz de morrer lá. Eu digo: é o melhor lugar para você, vá para a igreja. Aqui é o melhor lugar. Tem um hino que canta: o melhor lugar do mundo é aonde? Eu vou parafrasear isso aí: o melhor lugar do mundo é estar aqui na igreja. Aqui você está bem. É uma hora boa, tranquila. Como o adventista é bom cristão, das 9 às 12. O problema começa depois do almoço. É proibido dormir sábado à tarde? E agora parece que alguns se encolheram. Sim ou não? Quem gosta de dormir já disse que não. Não, não é pecado. Pecado é dormir a tarde inteira. E o pessoal durante a semana dá o que tem no trabalho. Ele levanta cedo, de madrugada, vai dormir tarde, 6 dias. Quando chega a sábado, ele está um bagaço. Vocês já tentaram espremer uma laranja que passou por essa... Você passa a laranja naquele espremedor, não fica mais nada. E a gente vem para a igreja, parece que a laranja não tem mais nada, ninguém tira uma gota se quiser. E ainda vem para dormir. É dia de descanso, é. Mas também não precisa abusar, né? Sábado, pode dormir, não tem pecado, é dia de descanso, mas não precisa dormir a tarde inteira. Você durante a semana também não precisa gastar tanto que no sábado, e o sábado é uma bênção para reparar fisicamente também. Mas é um motivo para você ter, para se encontrar com Deus. Outra coisa, o cristão comprometido, ele devolve fielmente o dízimo. Nós hoje estamos no segundo sábado de 2015. Eu não conheço o livro da tesouraria da Vila Matilde, não olhei, mas eu tenho certeza, tem gente aqui que está me ouvindo, que é batizado nessa igreja, que está em falta com o seu dízimo com Deus. Segundo sábado. Tenta colocar em dia, que 2015 seja um ano diferente. Você quer um ano de paz, de saúde, pede tudo de bom a Deus. Mas você não dá uma condição para Deus cumprir a sua promessa. Deus pede apenas 10%, não é que Ele precisa, mas é para tirar o teu egoísmo, é para que você participe. Eu queria lançar um repto. Se uma pessoa que está me ouvindo aqui nesta manhã começar a ser fiel de hoje em diante, eu já me dou por satisfeito. Não importa o que aconteceu daqui para trás. Seja fiel daqui para frente. O cristão comprometido devolve fielmente o dízimo. Outra coisa que o cristão comprometido faz, ele faz o culto familiar diariamente. Irmãos, e aqui está o grande problema da igreja. Ninguém mais se reúne. Infelizmente a tecnologia, o que ela aproximou, ela distanciou. Ela traz todos juntos, mas todos distantes. Quem se reúne para fazer o culto, eu quero dizer para vocês, eu nasci numa família onde isso era feito religiosamente. E até hoje eu não me lembro. Vou falar desde que eu casei, de ter um dia que eu não fiz o culto. Para mim, fazer o culto é tão sagrado como respirar. Gente, se vocês tiverem algum problema, façam o culto. São Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não posso sair sem Deus. Eu tenho dito para alguns, nesse mundo que nós estamos, a única garantia, o único guarda que nós temos é Deus. Nada mais. Os ladrões são terríveis, mas Deus sabe mais. Seja um cristão comprometido.
Henry Ward Beecher disse assim, ó: se um homem não pode ser cristão no lugar em que está, então ele não pode ser um cristão em nenhum outro lugar. Dá para pensar isso? Se eu não posso ser um cristão onde eu estou, dificilmente eu serei um cristão em outro lugar. Hoje, temos que pregar, mas ao mesmo tempo temos que viver. Eu sempre me preocupo muito com a praticidade da religião. A religião prática. Não adianta a teoria. A teoria é nota 10, é 100%, é sem erro. Mas a prática. Eu sei que devo devolver o dízimo, mas não devolvo. Eu sei que devo guardar o salmo, mas não guardo. Eu devo fazer o culto, mas não faço. Eu sei que eu tenho que ser fiel ao meu corpo, mas eu não sou. Eu sei que eu tenho que ser fiel com meus compromissos, mas eu não sou. Que diferença eu tenho do mundano? Nenhum, a não ser um nome que eu uso. Eu tenho um nome muito grande, cristão, de Cristo. Eu vivo à sombra desse mestre. Eu vivo à sombra dessa igreja cristã. O que é ser cristão? Precisamos continuar sendo o remanescente da profecia bíblica. Irmãos, e ali é dito, é um restante, o remanescente é um restinho. Ainda tem um restinho que guarda, o resto não guarda mais. O resto já virou tudo. Já está um escombro, já está uma bagunça, já está uma balbúrdia, já está uma mixórdia. Mas ainda tem um remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Amém. Ainda tem. Irmãos, e são os senhores. Somos nós. Graças a Deus ainda tem esse remanescente. Como cristãos, somos um povo diferente, porque nos vestimos para ser respeitados por aquilo que transmitimos com a roupa que usamos. Nós temos que estar diferente. Nós temos que ter uma roupa para esse dia. Hoje é um dia especial. Hoje não é um dia qualquer. É um dia sagrado. Eu venho para cá com uma roupa diferente. Eu não estou indo para o meu trabalho. Eu não estou indo para o piquenique. Eu não estou indo para qualquer lugar. Eu estou indo para a presença de Deus e aqui eu tenho que vir em condições de estar na sua presença. A gente tem que pensar. Mas a gente vai aceitando tudo. E tudo vai se tornando tão comum. Que daqui a pouco a igreja não passa nada, não é nada mais do que um clube social. Uma reunião de amigos para o quê? Mas aqui é a casa de Deus. Uma outra coisa, somos uma igreja que vê a música como um meio de adoração. Lamentavelmente, nós estamos aceitando musiquetas como se fossem hinos. E achamos que são hinos, não são. São essas musiquinhas que qualquer um canta. É mais próprio para cantor de pizzaria do que para um cantor religioso. Nós temos hinos bonitos. Sábado passado eu preguei numa igreja. Meu primeiro hino, 300, ó tu herdeiro. E a igreja não sabia cantar. Me chocou. Pastor, nós temos que mudar porque nós não conhecemos. Se eu não posso cantar, ó tu herdeiro do reino aqui, eu não vou cantar lá. Não tem condição, não conheço. Somos uma igreja que fica longe dos lugares de diversão, porque não combinam com a presença de Deus. Eu comecei o meu ministério em 1970, na igreja do Arruda, em Recife. Novo, meu primeiro ano, couro fino, qualquer beliscão dói. Hoje já não. Viu, Eliezer? Hoje você pode me beliscar que eu não sinto muito. Mas aquele moço chegou para mim, era quase da minha idade, nascido na igreja como eu. Ele disse, pastor, onde é que na Bíblia diz que a gente não deve ou não pode ir ao cinema? Meu primeiro, na hora eu fiz a seguinte pergunta, e onde é que a Bíblia diz que você deve ir?
Pastor, eu não esperava isso. Você não esperava de mim e nem eu de você. A gente quer que a Bíblia defina algumas coisas que é óbvia. A Bíblia não diz, então eu vou. A Bíblia não fala, então eu vou. Vai. O caminho é largo. Chega lá, pode ter certeza. Para subir o caminho é estreito. Mas vai chegar lá no céu. O céu não é aqui para baixo. É lá em cima. Quanta coisinha a gente fica procurando. Quantas perguntas sem nexo. Se o pastor é novo, vamos ver se eu vou enrolar esse pastor. Hoje é difícil me enrolar. Mas naquele tempo era mais fácil. Mas Deus me ajudou. Onde que na Bíblia diz que eu não devo fazer isso? Mas onde ela diz que você deve fazer, seu cara de pau? Vem para cima, o pastor é novo, deixa eu derrubar. Mas Deus não se deixa escarnecer. Graças a Deus. Deus não se deixa escarnecer. Somos um povo que crê no casamento para toda a vida, entre um homem e uma mulher, como estabelecido por Deus na criação. E a igreja é firme nessa doutrina, nesse procedimento. Ainda somos e continuamos o povo que vive na terra, mas com os olhos no céu. O pastor Emílio Abdala, que vocês conheceram, ele disse um pensamento que eu gosto. Ele disse assim: a igreja faz mais pelo mundo quando se parece menos com o mundo. E é mesmo. À medida que tentamos ser iguais, pensando em conquistar o mundo, definitivamente nos enfraquecemos. Ah, pastor, nós temos que maneirar um pouco. Pastor, não seja tão rígido. Pastor, releva. E nós vamos deixando, quebrando a cerca. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Quando a gente quebra a cerca, quem está fora pode entrar, quem está dentro pode sair, torna-se terra de ninguém. Mas graças a Deus a igreja tem princípios. Princípios não se negociam. Usos e costumes, sim. Eu pertenço a uma igreja sólida. Uma igreja que tem estrutura. Uma igreja que tem doutrina. Uma igreja que tem princípios. Eu quero ler um texto agora. Oséias 7, verso 8. Daniel, Oséias. Primeiro livro depois de Daniel, aí Daniel, Oséias 7, verso 8. É pouco usado esse texto, mas eu quero usar nesta manhã. Olha o que diz. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi, o quê? Não foi virado. Sabe o que isso aqui me diz? É um pão assado de um lado só e cru do outro. Essa não pode ser a nossa situação. Fortes em alguns pontos e fracos em outros. Nós temos que ser um pão bem assado. Eu gosto muito de pão, é um dos meus problemas. Minha esposa faz um pão bom e eu gosto muito desse pão. Mas o pão está assado. Dos dois lados. Cuidado, Deus vai olhar para ti e vai dizer, Alcir, você é um pão assado de um lado só. Cuidado, só tem aparência. Mas realmente você não é bom para a alimentação. Cuidado com o pão que não foi virado. Ao voltar para casa hoje, não tenha medo de ser diferente. Vivam a vida em comum num mundo onde tudo é comum. Não é fácil você ser diferente onde tudo é parecido. Não é fácil você ser contrário a alguma coisa onde todos acham que deve ser assim. Mas você tem que ser diferente. Você precisa descobrir que tipo de cristão você é. Cristão por acaso, cristão por conveniência ou cristão por comprometido? Hoje ainda é tempo de decidir ser um cristão comprometido com as coisas de Deus. E o meu desejo é que você seja esse cristão. Amém. Em louvor ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 344.
queremos agradecer as 27 pessoas aqui de São Paulo que estiveram ligadas conosco através da internet. Também Goiânia, Teresina, Indaiatuba, Nova York, Jacareí, Maringá. Pessoas que nos acompanharam no culto. Querido Pai, te agradecemos nesta manhã pelas orientações que a Tua palavra nos dá como sermos um cristão comprometido. Queremos te pedir, ó Pai, que Tu nos conserves fiéis nessa esperança da Tua volta e que possamos permanecer firmes e fiéis até aquele feliz encontro com Jesus. Sabemos que entre nós temos pessoas com problemas, pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, espiritual, moral, financeiro. Que Tu possa atender a cada um de acordo com a Tua bondade. Também pessoas que aqui estão para te agradecer, ó Pai, porque estão vivendo 2015. Que Tu possa estar ao lado de todos e que juntos nos irmanemos na mesma expectativa de um dia fazermos parte dos remidos. Abençoa a igreja da Vila Matilde, que tenha aberto as suas portas cada sábado, cada quarta, cada domingo, oferecendo salvação aos que não te conhecem e confirmando a fé daqueles que já te aceitaram. E agora acompanha-nos durante a escola sabatina. Sejas o nosso grande professor. É o que nós pedimos, também te agradecemos. Amém.